Olá, você é leitor do Continente que nos acompanha aqui pela TV Continente Notícias. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a Ludmila Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada. Nós vamos falar hoje sobre maternidade. Hoje é Dia das Mães e a Ludmila tem uma história muito forte com a maternidade. Ela é muita coisa, é maquiadora, é empresária, influenciadora, mas hoje a gente vai parar nesse recorte da maternidade na vida dela. Para quem não conhece a história da Ludmila, ficou nacionalmente conhecida quando ela teve a filha dela mais velha retirada junto dela pelo genitor, enquanto ela estava grávida da segunda filha. Ludmila, eu queria que você contasse, de forma um pouco resumida, como que foi essa questão da Antonella ter sido retirada de você. Foi um acordo que não foi combinado enquanto a Catarina nascia, mas eu queria que você explicasse como foi esse processo de retirada dela de você. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário eu vou estar assistindo. Em resumo, num resumo bem direto, de forma processual, para as pessoas conseguirem entender bem, tem uma brecha na lei. E eu falo que é uma brecha na lei porque, infelizmente, todos os dias tem milhões de casos, assim como o meu, de mulheres que não tinham conhecimento dos seus direitos e não sabiam sequer desse negocinho que eu vou falar, que é a regulamentação de guarda. Quando você tem um filho e você não tem regulamentação de guarda, vamos supor que esse copinho aqui se chama Arthur, ele é nosso filho. E aí, eu sou a mãe, você é o pai, e você fala assim, ela mora comigo, mas eu vou deixar ele passar a tarde hoje com você. Você leva ele pra passar a tarde com você e tal, e chega na hora de eu buscar e eu quero pegar a criança e você não quer me devolver. Se a gente não tiver a guarda regulamentada na justiça, eu não posso chamar a polícia, eu não posso chamar o papa, eu não posso chamar ninguém, porque ninguém vai poder me ajudar. Porque o filho é 50% da mãe e 50% do pai. Então, em uma situação como essa, que foi aí que o problema aconteceu, quando a Tonton ela foi pra ficar com ele o período que eu ia ter a Catarina no hospital. A Catarina teve compatibilidade sanguínea, nasceu com uma icterícia em nível muito alto, a gente ficou quase 15 dias no hospital. Então, eu precisava dessa rede de apoio da pessoa mais óbvia, que é o pai das minhas filhas. Até muitas vezes pessoas me indagam assim, por que você não deixou com a avó? Como é que você não deixou com a tia? Por que você não chamou a babá? Porque ele é o pai. É tão óbvio falar, ele é o pai. É obrigação dele, Sim, junto comigo, cuidar das nossas filhas. independente se você morasse junto com ele ou não. Então, é obrigação dele. A quem você tem que recorrer nessa situação é o outro responsável pela criança, que é o pai. É tanto que eu nunca pratiquei alienação parental, que eu permitia esse contato sem problema algum. E aí, quando a Antonella chegou no estado de São Paulo, que é onde ele mora, mais precisamente em Marília, ele foi até o Conselho Tutelar dizer que eu havia abandonado a Tonton e logo em seguida um dia depois, ele entrou com um processo pedindo a guarda compartilhada, não era unilateral, pedindo a guarda compartilhada, sendo que ele estava pedindo a provisória para ele porque eu tinha abandonado e a criança já morava com ele. Em menos de um mês, sem o meu conhecimento em caráter de liminar, que é sem ouvir a outra parte, ele conseguiu uma guarda provisória. E esse processo, ele é um processo muito longo, porque no estado de São Paulo eu fui citada por precatória só em fevereiro. Eu nem cheguei a ser citada. Eu fui fazer um boletim de ocorrência, lá o delegado viu que tinha uma precatória vindo pra mim. Eu tomei conhecimento ali, sem mesmo ele não tava me intimando, mas ele falou, tem a precatória vindo pra você, eu corri atrás de saber o que era. E aí que eu tomei conhecimento desse processo, sendo que eu já tava com uma busca e apreensão correndo. Pra vocês terem noção da morosidade da justiça, a minha busca e apreensão, que correu na terceira vara da família no estado do Acre, aqui em Rio Branco, deixo bem claro a vara, a minha busca e apreensão demorou quase 3 meses para ser cumprida. Uma busca e apreensão de menor de idade. Eu passei 3 meses sem notícia nenhuma da minha filha, implorando para a juíza para conseguir trazê-la de volta, e a minha busca e apreensão foi negada. Porque eu não tinha guarda. Porque a guarda era dos dois. Se você tivesse essa guarda, se você tivesse regulamentado isso, teria sido... Aí era só eu pedir uma busca e apreensão em caráter emergencial, que a gente espera que seja concedido em 48, 72 horas, é uma média, que a minha advogada sempre me fala. A gente não tem como garantir, porque realmente a morosidade da justiça, especialmente aqui na nossa cidade, é terrível. E aí sai o mandato para essa criança retornar em um período de tempo. O genitor tem um prazo para devolver. No geral, é assim que acontece quando já tem a regulamentação de guarda feita. Nem que não tenha sido finalizado o processo, mas que você tenha provisória. Aí você consegue fazer isso. O problema no meu processo foi a liminar.
Sem me ouvir, o juiz acreditou no que ele falou e concedeu uma provisória. Aí esse processo seria um processo muito demorado, porque posteriormente é isso, aí vem a defesa, vem a outra, junta as provas, junta a prova de um, junta a prova do outro, contesta, aí tem audiência. A minha audiência foi a de tentar um acordo, logo em seguida não foi, na mesma audiência a gente já engrenou a audiência de instrução e julgamento. Minha audiência de instrução e julgamento, ela demorou 9 meses para ser marcada. Por conta da hashtag Justiça por Antonella, a gente conseguiu antecipar ela. Eu nunca tive nada do meu lado para sair algo positivo para mim no processo por conta da hashtag, mas a gente conseguiu celeridade. O meu exame psicossocial, que foi pedido para ser feito tipo em dezembro, a gente conseguiu fazer 6 meses depois, por conta da hashtag. O próprio juiz peticionou no processo falando, olha, tá acontecendo aqui uma hashtag, vamos agilizar esse exame psicossocial dessa menina que se livra de psicológico, como é que isso? Falando de uma forma bem leiga, pelo amor de Deus, pessoal da justiça, não fique bravo. Só estou pedindo celeridade processual. Daí, o meu exame psicossocial foi feito 1 semana depois. Olha que incrível. Tem gente que tá na fila de exame psicossocial faz 1 ano. Tem noção? Tanto de criança tá passando por perrengue, mãe passando por perrengue por conta da morosidade da justiça. E aí, muitas pessoas até me falam, tem alguma coisa errada nesse processo, o que é que tem contra você lá? O que é que tem de errado? Porque isso... Nenhuma mãe perde a filha. Todas as mães. Tem muita mãe que perde filho todos os dias. Eu recebo relatos diariamente nas minhas redes sociais de diversas mães que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ver seus filhos. Fazem 20 meses que eu não vejo minha filha pessoalmente. Muito me perguntam se eu vejo ela por vídeo. É um sofrimento muito grande. Porque quando eu consigo falar com ela por vídeo, é dentro de um quarto. Ela sem falar nada, mexendo em alguns brinquedos. Eu faço perguntas, eu não sou respondida. Eu mando mensagens, eu não sou respondida. A minha filha foi diagnosticada com autismo e eu só soube disso na hora da audiência. Na hora da audiência, falando assim, a Antonella tem autismo, ela não pode retornar para Rio Branco. Eu falei, como assim minha filha tem autismo? Como assim ela tem autismo? Eu não sabia dessa informação. E por conta dessas várias coisas, por conta da alienação parental escancarada que está acontecendo, a privação, porque a privação nesse sentido não é da adulta com a criança, é a criança que está sendo privada de ter a mãe. No meu exame psicossocial, lá está bem explícito. E lá diz que a criança está sofrendo danos irreparáveis por conta do genitor e nos impedir de ter contato, né? Foi um rompimento brusco, né? Foi um rompimento brusco sem pensar na idade, tem um nomezinho que eles dão da idade, que é muito pouca idade da criança. E aí, o nosso processo agora, ele saiu a guarda unilateral a meu favor? Graças a Deus. Saiu no final de novembro, no início de novembro. A Antonella era para ter retornado para o estado do Acre no início de dezembro. Aí o genitor recorreu da decisão e pediu em caráter de liminar em segunda instância com um laudo médico do neuropediatra Kleibitz. O neuropediatra Kleibitz, eu vou deixar bem claro o nome dele, porque inclusive ele está me processando, ele colocou em um laudo falando que no estado do Acre não tem neuropediatras e não tem tratamento para autismo. Tendo em vista isso, a criança necessita continuar no estado de São Paulo. Por conta desse laudo com inverdades de um profissional da saúde que diz estar acompanhando a minha filha, o prazo para ela retornar para o estado do Acre foi suspenso. Minha filha era para ter voltado para o estado do Acre dia 5 de dezembro. A gente... Tá em abril? Maio. De maio. 5 meses. E a minha filha ainda não voltou por conta do laudo desse médico. Esse médico, inclusive, nas redes sociais dele, falou que o que eu tava falando era mentira, que ele tinha falado que os tratamentos eram melhores no estado de São Paulo. Eu fui lá e provei. Coloquei o laudo dele, coloquei o comentário dele. Eu falei, você escreveu isso, meu amor. Você escreveu. E o juiz entendeu o que você escreveu. Isso aqui não é interpretação de texto. Você colocou no meu processo que aqui não tem tratamento. E que minha filha vai correr um risco de dano irreparável. Só tinha 2 motivos para minha filha não voltar. Para ser suspendido esse prazo. Risco de dano irreparável ou alta probabilidade de reversão de guarda. Alta probabilidade de reversão de guarda não tem. Não tem porque
você já ganhou A guarda unilateral? unilateral. Se fosse pelo menos compartilhada, mas é unilateral. Sem visitas definidas. Ainda ia ter que ver as visitas dele. Nem visita ele ia poder fazer de imediato. E o dano irreparável não tem. Tem essa inverdade que foi colocada por um profissional de saúde no meu processo. E aí a gente recorreu, foi atrás. Sabe o que o desembargador falou? Eu provei tudo. Eu coloquei os serviços contratados, eu coloquei o valor, eu coloquei os comprovantes de pagamento do tratamento. Eu falei, a minha filha vai estar mais do que amparada. Eu fui lá no CRM, peguei todos os neuropediatras que a gente tem. A Catarina, minha filha mais nova, está em investigação de autismo. A neuropediatra dela é uma pediatra da USP, que faz atendimento aqui em Rio Branco. É maravilhosa a pediatra dela. Ela tem os melhores tratamentos que ela pode ter aqui na cidade. E aí a gente provou no processo. O desembargador falou que meu processo era um processo muito complicado, muito difícil, que as narrativas estavam diferentes e que o ideal era esperar o acordão sair, que é essa decisão agora que a gente está esperando. Isso foi dado em janeiro. A gente está esperando até agora esse acordão sair, ele ainda não saiu. E aí, nesse período de tempo, estou perdendo um momento com minha filha já está no risco de dano irreparável, e as coisas que precisam ser da lei, é lei, tá na legislação. Para minha filha permanecer lá, com isso suspenso, o retorno dela suspenso, precisa ter risco de dano irreparável ou alta probabilidade de reversão de guarda. Como é que você vai dar uma guarda para um pai que batizou a menina sem falar com a mãe? Como é que você vai dar uma guarda para um pai que não dá a informação da filha para a mãe? Que não comunica a mãe de nada? Que exerce uma guarda como se a mãe não existisse, como se a mãe tivesse morrido. E ele não tivesse que falar nada dela pra ninguém. Como é que a justiça vai dar uma guarda pra um pai que não deixa a mãe sequer ver uma foto da menina? Que posta nas redes sociais, mas não manda uma foto no WhatsApp pra mãe ver. Isso não existe. As provas, inúmeras provas que eu tenho no processo, provam que não tem risco de reversão de guarda. Pelo contrário, a manifestação da Procuradoria saiu já, em fevereiro. Ela foi 100% ao meu favor, é uma delícia de ler a manifestação. Contando todo o contexto histórico, contando tudo o que aconteceu, contando todo o dano que a minha filha está correndo, que ela passou, tudo o que aconteceu que está atrapalhando até no desenvolvimento dela. A manifestação da Procuradoria é perfeita e no final diz, isso é uma violência não só com a Antonella, mas com a Catarina, que não pode ter contato com a irmã. Então é uma mulher que sai de um relacionamento abusivo, sofri um golpe judicial por conta de uma brecha jurídica, que não estou sendo somente eu punida. As minhas 2 filhas também estão sendo. E o que mais me deixa nervosa nessa situação é saber que eu não sou um caso isolado. Tem muitas mães todos os dias passando pela mesma coisa, infelizmente. Agora, Lud, no meio desse processo, você teria direito a ter visitas à Antonella? Sim. Teoricamente falando, sim. Sim, na teoria você teria. E não Teoricamente tem uma multa falando, que ele deveria pagar, mas esse não é seu interesse, não é isso? Então, todas as vezes que ele não me deixa ver, a minha visita por forma judicial, que foi... as minhas manifestações do Ministério Público, elas foram manifestações muito tendenciosas. O Ministério Público, ele tem que ver o lado da criança, obviamente, não é nem o meu lado, ou o lado do genitor, é sempre o lado da criança, afinal, o Ministério Público, ele é o advogado do infante, do menor de idade, da criança. Mas no meu processo, o Ministério Público, ele foi bem engraçado. Se eu posso usar essa palavra. O Ministério Público, ele foi bem engraçado. Não tem que falar isso, né? Porque senão ele vai passar. O meu Ministério Público, no meu processo, ele foi bem engraçado. E ele deu a sugestão, porque o parecer do Ministério Público, ele é sugestivo, ele não é decisivo. E ele sugeriu que as minhas visitas fossem de forma online, 5 vezes por semana, 30 minutos. Foi essa a sugestão, sobre pena de multa diária de R$500. Até 30 dias. Então, esses R$500 só vale para 30 dias. 500 vezes 30 é quanto? Ai, já faz esse cálculo aí, por favor. 500 reais vezes 30. Aí, se eu fosse ter executado ele, mano, eu já tava rica, né? Só que eu sei que se eu executar, não vai adiantar. Porque não vai adiantar. Ele vai pagar lindamente. Ele vai pagar maravilhosamente bem. E isso tava me dando um dano psicológico tão grande. É tão desgastante que a minha psicóloga falou. Ela, Lud, liga.
Faça o seu papel de tentar. Se você conseguir, agradece a Deus, chora, se emociona, fica muito feliz. Mas se você não conseguir, coloca pra você, no seu interno, que é uma ligação que você não conseguiu fazer e que tá tudo bem. Porque aquilo ali tava me levando pra uma depressão tão profunda que eu não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo viver, e eu não ia conseguir daqui a pouco ser mãe, por exemplo, da Catarina. E um processo como esse é um processo que custa muito dinheiro. E ele exige muito psicológico de você. Quanto que dá? 15 mil reais. Se eu tivesse executado ele, eu já tinha dado 15 mil pau. Não executei. Por quê? Eu sei que não vai adiantar. Esse dinheiro não vem pra mim, tá? Esse dinheiro vai pra... Eu não sabia disso, sabia? Não. O dinheiro não vai pra você. Vai pra ordem. Agora, Ludmila, voltasse um pouquinho. Como é que foi esse baque? Porque a tua história é dolorida do início até hoje, mas como é que foi esse baque no meio de um puerpério? No meu porpério aconteceu muita coisa, hein? No meu porpério, eu sou uma pessoa muito forte. Minha psicóloga fica passada. Mas o meu porpério foi um porpério muito forte. Eu sofri um linchamento virtual com 17 dias Sim. de gestação. De gestação não, de porpério. 17 dias de porpério, eu sofri um linchamento virtual, assim, inexplicável. Foi coisa, assim, de outro mundo. Eu tava sofrendo com a falta de contato com a Antonella, eu tava buscando um advogado, eu tava lidando com a amamentação, minha filha tinha acabado de sair do hospital. Eu tava sem R$1 pra nada, então eu tinha acabado de soltar que eu ia voltar a fazer provadores e tava com o provador marcado. Precisei suspender meu trabalho por conta desse linchamento que aconteceu. Um linchamento causado por mentiras, que inclusive esse linchamento teve um processo já que correu. A pessoa que fez esse linchamento, a filha do genitor, ela foi reconfessa no processo. Teve audiência e na audiência ela confessou, ela falou, eu fiz, eu peço desculpas, eu errei, eu não deveria ter feito isso. É tanto que hoje em dia ela nem toca mais no assunto, ela tenta se abster. Eu não a perdoei, porque o que eu passei, eu não desejo pra ninguém passar. Não desejo de forma alguma. Se eu falar pra você que eu perdoei ela, eu vou estar mentindo. Eu acho que é algo que eu preciso, na terapia, com a minha terapeuta, buscar um perdão, não pra ela, mas pra mim mesmo. Porque a gente ter mágoa de alguém não faz mal pra pessoa, não faz mal pra você mesmo. Eu sei, eu já tenho esse entendimento, que até perdoou, mas eu ainda não a perdoei. Porque é uma situação muito delicada. Eu tava sem a minha filha, eu tava no porpério, eu tava sem dinheiro, eu tava perto de ser mais uma vez despejada. Porque a ameaça ela foi a seguinte: ou você deixa eu ficar com ela que você aceita que a guarda dela é minha, ou você vai pra rua de novo. Violência patrimonial. Eu falei, eu não vou desistir, minha filha. Eu não vou desistir desse processo. Você vai vir ainda até a rua atrás desse processo, mas eu não vou desistir. Pode ter certeza. Poucos dias depois chegou a ordem de despejo. Então, eram muitas coisas pra eu passar. Graças a Deus, minha mãe estava ali comigo, minha irmã estava ali comigo, minha mãe pegou férias pra conseguir ficar comigo naquele período de tempo. Eu tive ajuda de muitas amigas. Eu tive ajuda, assim, de pessoas que eu nunca imaginei que iam me ajudar. Sabe, pessoas enviadas, assim, de Deus mesmo. A Rogéria, por exemplo, a Rogéria Rocha. Rogéria é aquela amiga que você pode passar 5 meses sem falar com ela. Se você precisar, ela vai estar ali pra te ajudar das formas que você nem imagina, sabe? E Deus enviou pessoas muito maravilhosas pra me ajudar nesse período de tempo. Mas eu vou te confessar que a parte mais difícil pra mim, nesse período inteiro, foi não ter a Antonella mesmo. O que as outras pessoas estavam falando, as inverdades que estavam acontecendo, tudo isso pra mim era tipo assim, depois eu resolvo isso daí. Agora eu preciso entrar em contato com o CAV, que é o Centro de Atendimento à Vista, a vítima, o Ministério Público, eu preciso ir atrás de advogado, eu preciso ir atrás de resolver as coisas da Antonella. A minha prioridade, desde que isso começou a acontecer, é ela. O mundo tá se acabando e eu tô aqui, tá, doutor? E aí? O que a gente vai fazer? Agora, Lud, essa questão de expor na internet sua situação tem um ônus, como você mesmo falou, ganhou uma celeridade em algumas partes do processo. Sim. Aliás, tem o bônus, né, que foi essa parte, mas também tem o ônus, como você está falando, né? Tem um lado obscuro na internet. Como está sendo ainda lidar com esse julgamento? Extremamente estressante. As pessoas, elas... Olha que louco. Eu acho isso muito interessante.
eu acho interessante, é um ponto doentio. As pessoas, elas acham que elas têm o direito de ir no teu perfil, te xingar, de te desmoralizar, de impugnar talvez até um crime, já aconteceu, de te chamar de mentirosa, de várias coisas. E aí você responde essa pessoa ignorante, grossa, estúpida, não sei o quê, começa a falar, tipo, coisas horrendas de você. Ela esquece completamente o que ela fez. Toda ação tem uma reação. Você pega uma pessoa que tá num nível de estresse lá em cima, você vai chegar ainda pra terminar de brigar com ela? Você não vai fazer isso. Agora a minha tentativa agora é focar só no bom. Porque eu recebo muitas seguidoras minhas que falam assim, Lude, preocupadas. Eu sei quem tá preocupado. Você sabe. Você sabe quem tá perguntando se você tá bem porque quer saber se você tá bem, se tá preocupado com você. E você sabe quem tá perguntando se você tá bem porque tá querendo descobrir as coisas, né? A gente sabe. A gente não é, o ser humano não é besta. E a nossa intuição, ela fala mais do que muita coisa. Então, tem muitos seguidores que chegam assim pra mim, Luiz, pelo amor de Deus, tô orando todos os dias. Me dá notícia desse processo. Eu falo, mano, eu ainda não tenho atualização. Porque as pessoas acham que todo dia acontece alguma coisa no processo. Não é assim. O processo, infelizmente, ele passa 30, 40 dias parado. De você ficar entrando todo dia esperando acontecer alguma coisa e não acontece nada. Então, tipo, tem coisas ali que não estão sob o nosso controle, infelizmente. A nossa sensação de impotência, ela é muito grande. Então, e as pessoas, elas buscam motivos onde não existe, pra te desmoralizar. A ideia das pessoas é te desmoralizar. Então, por exemplo, nossa, quer a filha dela de volta porque vive viajando. Vivo viajando porque eu sou mãe, porque eu sou mulher, porque eu tenho 23 anos de idade, eu sou responsável, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e eu posso ir ali. Tem um momento de paz, de lazer na minha vida. Dos corre que a gente já vive todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Parece que quando a mãe, ela tem algum momento de mínimo lazer, ela é completamente errada. Eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Quando você expõe a sua vida ali, você é influenciadora digital, elas acham que você só vive aquilo que você posta. Não vê o que está por trás, né? Eu vejo que você posta muito da rotina da Catarina, principalmente agora nesse processo de investigação do possível autismo. Mas as pessoas, se não veem você com ela o tempo inteiro, acham que você não estava exercendo a maternidade. Eu tô sofrendo um probleminha com a KT, que é o seguinte, a Catarina, muito fofa, todo mundo quer ver a foto da Catarina, gente, é impossível não querer ver ela, coloca aqueles vestidos aqueles mini vestidos de all-star, com aquelas coxas, Giovana fica pra morrer. Giovana fica pra morrer. Quem não quer pegar? Só que tem algumas pessoas usando a imagem da Catarina como fraude pra pedir dinheiro. Mulher, tu não tem paz. Não tem um minuto de paz, mana véia. Daí essa pessoa criou uma história, criou uma fic, falando que a KT foi abandonada. E criou a história da Sara Pôncio com a KT. Você acredita? Só que o negócio é sério. Tipo, essa mulher tava arrecadando muito dinheiro através dessa história. Com as imagens da Catarina. Olha a seriedade do negócio. Tinha gente sendo enganada por conta disso. E aí, a polícia civil já tá investigando, tipo, ele falou que isso é algo comum de acontecer. Ele até falou assim, nossa, eu achei impressionante ninguém ter feito isso com a tua imagem ainda. Que é comum, infelizmente é um crime comum de acontecer. E as pessoas ganham muito dinheiro através disso. Então, tipo assim, eu parei de postar muitas fotos da Catarina. Tem dia que eu posto uma e eu acabo me empolgando, posto algumas a mais. Mas o ideal é que eu não poste, porque ainda está acontecendo esse problema. E essa pessoa não parou. Tipo assim, se eu posto um pé da Catarina, a pessoa vai lá e posta como se fosse o pé da filha dela, né? É louca, coisa de doido. Gente doida. Mano, pô, tá doente. Tá fácil, não? Lude, agora no meio disso tudo, rola um sentimento de culpa? Rola. É porque, na verdade, a mãe sente culpa a todo momento, Sim. né? A mãe sente culpa porque não amamentou. A mãe sente culpa porque... A mãe sente culpa por causa de tudo. Então, tipo assim, a mãe sente culpa. A mãe pode não ser culpada, mas ela sente culpa. Parece que gestou junto com o filho veio a culpa, né? Você pariu, vem 50... Tipo assim, aqueles balãozinhos assim, vem 50 balão de culpa. A mãe sente culpa de tudo. Ai, meu filho tá comendo direito. Não é culpa sua, amor. Ele não quer comer. Eu, hein, mano, menino. Ele sentir fome, ele vai vir comer. Eu sou uma mãe muito prática. Aí, tipo assim, a mãe sente culpa. A mãe se sente culpada de tudo. E desde que nasce.
Ai, eu não conseguia amamentar. Foi pra só mais mamãe, meu peito rachou. Não consegui ter no parto. Ai, teve cesárea, foi. Por que eu não quis que te dou? Já começa por aí, né? Eu tive as duas experiências. Eu tive cesárea e depois tive o parto normal. Então, tipo assim, desde o parto, o pessoal já começa a massacrar a gente. Nossa, não sei compatibilidade sanguínea. Coitada da criança, ficou na cabine azul, não sei o que. De 3 da manhã tinha que ficar. O médico mandou a menina ficar. Tinha que ficar. Tipo assim, eu sou muito assim, eu tenho que rir da desgraça. Porque se você não ri, todo mundo tem uma válvula de escape. Sim. Tem alguns que descontam na comida, tem alguns que descontam no estresse, descontam nos outros, descontam por aí vai. Eu fico rindo da minha desgraça, né, João? O mundo tá se acabando e eu tô... Oh, Deus, não foi isso que eu pedi. Vem com essa vibe. Porque, mano, não pode. Eu não posso perder meu reprimado. Não posso. Então vem a sensação de culpa. Mas ao mesmo tempo que vem a sensação de culpa, eu lembro. A culpa não é minha. Ele é o pai. Eu fiz o certo. Eu vou chegar pra você, que é uma desconhecida, vou falar assim, mãe, fica aqui com a minha filha enquanto eu vou ali parir a outra. Que é filha, as duas são filha dele? Não vou. Cheguei pro pai. Falei, olha, você fez eu parar de trabalhar. Você é pai das duas. Você precisa me ajudar? Olha a situação que você me meteu. Olha o que você fez a gente passar. A gente tá sendo despejado, a gente tá sem luz, também da pandemia. O risco de eu estar grávida, de pegar Covid naquela época, sem vacina, sem nada e morrer era enorme. Teve muita gestante que morreu naquele período de tempo. Foi esse pico da pandemia. Então, eu fui certo. Eu chamei a única pessoa que é responsável, que é o pai. E que, inclusive, tem condições. Falei assim, eu preciso da sua ajuda. Fica com ela enquanto eu vou parir. E não fui eu que pedi. Ele que veio. Ainda até se resalva, tá? Quero deixar isso bem claro. Não fui eu que pedi ajuda pra ele. Ele veio falar comigo, veio oferecer ajuda e eu aceitei. E eu falei, olha, eu aceito, mas assim, assado. Catarina nasceu, Antonella volta, a gente vai pra uma casa que tem conforto pra elas, sempre pensando no bem-estar delas. O meu pensamento sempre foi visando o melhor interesse da criança. Nunca foi me visando, nunca foi nada pra mim. É tanto que eu fui passar a ter roupa agora. Fui passar a ter roupa, tipo, boa pra eu comprar, pra eu ter roupa nova agora. A roupa tava tudo amarrotada, tava tudo, como é que chama? Que estira, começa a perder a cor, tava tudo... E eu não ligava. Porque o melhor interesse... Eu queria saber do bem das minhas filhas, não era o meu. As pessoas falam que eu era interesseira, que eu queria dinheiro, que eu queria... Não. Dinheiro eu trabalho, vou lá que consigo mesmo. Eu sempre trabalhei, isso não é um problema. Mas, tipo assim, dinheiro que a gente... Inclusive rola isso nos processos, né? Porque a Catarina ainda estava no processo, porque ele não registrou aí no dela, você era rica, mas no da Catarina, Antonella... eu sou rica. Lá ele fala que eu ganho, tipo, uma média de 50 mil por mês. Aí ele coloca foto da minha casa, das minhas permutas. Ele coloca minhas permutas, minha casa toda permutada. Minhas casas todas permutadas. Ele põe lá minhas permutas tudo, como se tivesse pago. Minhas permutas tudo. Aí pegou minhas permutas, colocou lá, tipo, os valores, juntou. Falou coisa absurda. Pegou... A Catarina tem um sapato que ele é inspiração, ele não é réplica, ele é inspiração da Louis Vuitton. Ele pegou a foto do sapato, colocou o preço da original da Louis Vuitton, colocou no processo. Eu falei, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira comigo? Tem uma marca, o nome do sapato, que é tipo uma marca infantil que diz sapatos de inspiração. E, mano, ele colocou assim. Gente. Aí no da Catarina, na Antonella, na Catarina eu sou rica. No da Antonella eu sou pobre de maré. Tá? Na Antonella eu sou pobre. Aí ele põe. Aí o Ministério Público fala, o Ministério Público na manifestação é bem. Eu depois vou te dar pra te ler. Manifestação do Ministério Público diz assim. Não é genitor que eles chamam. Tipo assim, a pessoa que entrou com o processo lá, o requerente de processo, não sei como é que chama, não lembro. Mas assim, o fulano só veio falar sobre as condições financeiras da genitora quando ela conseguiu reaver a guarda da criança. Antes disso, na guarda compartilhada, que ele entrou com o processo de guarda compartilhada, depois ele mudou para querer unilateral. Ele não tinha falado nada sobre minha condição financeira. Inclusive, lá no início do processo, ele fala que ambos os genitores têm uma condição igualada. Que ali, naquele início do processo, tipo assim, ia sair pensão provisória, aquela coisa. Então ele falou que a gente tinha mais um patamar de vida, então a pensão ficar naquele... Vestir esperto não, tá muito... Ser advogado dele, não posso falar. Lúcio, o papo tá bom, sei que tem muita coisa aí nessa história, mas a gente tem... uma vibe de podcast, tá? Que eu gosto de falar. Mas o tempo tá curto, a gente já se estendeu. Eu só queria terminar com uma pergunta. Assim, são duas experiências com a maternidade que você tem muito diferentes. Que a da Catarina você vive ela, né? Porque a Antonella ficou comigo até quase um ano. E a que até agora tá com um ano e pouquinho. Então eu peguei, tipo, a mesma fase das duas.
Mas assim, o que hoje a Ludmilla pensa da maternidade, assim? O que maternidade é pra ti? Tem um ditado popular que fala que a maternidade é padecer o paraíso, né? E realmente depois que você... Antes de você ser mãe... Você é mãe? Sim, sou. Antes de você ser mãe, é tudo muito supérfluo. Você não entende direito aquilo ali. Depois que você é mãe, você entende. Você educar uma vida, você criar uma pessoa, você está criando uma pessoa. Eu fico pensando nisso muitas vezes. Assim, gente, tô criando uma pessoa. Você tá criando um ser uma humano que é pessoa. 100% dependente de mim aqui. Você está criando uma pessoa que daqui a pouco vai estar vacinada, independente e tomando suas próprias decisões. Olha a seriedade disso. Até lá no meu processo tem o Ministério Público da Segunda Instância é maravilhoso. E aí, ele fala lá assim, você cuidar você ter um filho e cuidar dele é mais do que uma obrigação, é um privilégio. Então é muita coisa que envolve você ser mãe. Você tem a obrigação que a própria legislação te impõe, que a criança tem que ter educação, tem que ter lazer, tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você tem a parte do amor com aquela criança. Porque você precisa educar com amor. A gente tá numa sociedade que tá doente por conta de muitas coisas de antes que a gente não tinha informação. Então, muita coisa, a violência que a gente achava normal, a verbal, até a física. E hoje em dia, a minha geração, a sua geração, a gente já busca muito conhecimento. Então, a nossa forma de educar, a nossa forma de viver aquela maternidade, eu até tô sentindo que tem uma diferença. Eu até falei pra Edmir, que é uma amiga minha que tem 2 filhos, eu falei pra ela, Edmir, que a gente precisa de muita terapia pra criar essas crianças. Pra gente criar direito. Sim. Porque a gente não coloca o filho no mundo pra criar igual Deus criou batata. Eu sempre falo isso. A gente não coloca o filho no mundo pra criar igual Deus criou batata, de qualquer jeito. A gente criou o filho no mundo pra educar, pra dar amor, carinho e serem adultos. O olho tremendo. E serem adultos bons, né? Com uma moral, com uma educação, com caráter. Aquela nervosa. A gente tá ali educando uma pessoa, a gente tá educando um ser vivo que ele tem a sua... Você tem quantos filhos? Tenho só um. Só um? Amor, se você tiver outro, é completamente diferente. Amor, ele Esse é meu medo. Ele nasce completamente diferente do outro. Ele já nasce com seus quereres, com as suas vontades, com as suas... É uma magia muito incrível que acontece. Ao mesmo tempo que você sente o sentimento de culpa, você sente o sentimento de amor. Ao mesmo tempo que você tá exausta daquela situação, porque a mãe tem aquela exaustão de ficar muito ali. Você, quando tira um dia pra sair, pra jantar com suas amigas, já fica com a culpa, já fica com saudade, já quer voltar pra casa. É uma mistura. É realmente padecer o paraíso. E você só descobre depois que você se torna mãe. É uma coisa muito louca. A filha do genitor que fez o linchamento virtual, quando eu estava com 17 dias de porpério, até uma seguidora minha mandou pra mim um vídeo esses dias, que eu bloqueei ela. Ela mandou pra mim esses dias um story dela falando assim, depois que você vira mãe, tudo muda. A sua visão sobre a maternidade muda, o seu sentimento sobre a maternidade muda. Eu até prego nos meus stories todos os dias, eu falo, a maternidade é uma maternidade sem julgamento. Eu vivo uma, você vive outra e tá tudo bem. E principalmente a informação. A minha meta, hoje em dia, se eu não vou conseguir fazer um escândalo e conseguir minha filha de volta no outro dia, a minha meta, ela é trazer conhecimento. É te dizer, falar assim, olha, você precisa fazer a regulamentação de guarda do seu filho. Isso que o pai dele tá fazendo não é certo. Isso é uma violência. Isso é algo errado. Isso vai trazer um prejuízo pra ele. Ah, mas ele não vai fazer isso, não sei o que. Não, se ele não vai fazer isso, não tem problema em regulamentar. Evite problemas futuros. Olha a quantidade de mães que estão aqui. Olha tudo que está acontecendo. Procura os seus direitos. Se resguarda. Resguarda o seu psicológico. Resguarda o psicológico do seu filho. E a forma que eu tenho de fazer isso é trazer informação. É estudando. Eu não sou formada em direito, eu não sou da área do direito. Mas tenho um processo judicial correndo, que é da área da família, eu tenho 2. E eu preciso estudar. Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso ler sobre isso para poder levar informações de qualidade para as minhas seguidoras e tentar fazer com que elas não passem a mesma coisa. E vou finalizar com tô tentando finalizar. Vou finalizar só com uma coisa. É muito importante, eu espero que as pessoas interpretem direito. Existem coisas que são problemas de mães e que homens não vão pensar nesses problemas. Porque mãe sempre dá um jeito. Mulher é um bicho muito doido. Mulher dá um jeito em tudo.
A mulher, ela simplesmente dá um jeito. Então, se ela não consegue creche para deixar o filho dela enquanto ela vai trabalhar, ela vai dar um jeito. Se a mulher ela não consegue um pediatra, ela vai dar um jeito. Se a mulher ela não consegue alguma coisa que seja relacionada à maternidade, ela vai dar um jeito. E as eleições estão chegando. As eleições estão chegando. A lei de alienação parental, vou dar um exemplo bem básico. A lei da alienação parental ela é uma lei feita por homens, por médicos homens, aprovadas por homens e aplicadas por homens contra as mulheres. A maior parte das vezes que a alienação parental ela é usada em um processo na vara da família, ela é para ser usada contra mulheres. Essa lei ela vai só se piorar agora. Está em votação. Se a gente pegar lá quantas mulheres tinham para votar de uma forma no pensamento da mulher, para trazer coisas para nos beneficiarem, era muito pouco. E o poder de voto aqui no Brasil é 58% de mulheres, então a mulher ela consegue colocar quem ela quiser no poder. As eleições estão chegando, não estou fazendo campanha para ninguém, eu estou falando para a gente prestar muita atenção, porque não adianta reclamar, não adianta você ficar chorando na porta da creche. Se não tem creche no seu bairro, é a culpa de quem está lá. É a culpa de quem está lá representando a gente. Então, não adianta a gente ir na porta da creche chorar. A gente tem que fazer diferença daqui a pouco na urna. De colocar pessoas ali que vão pensar na gente. Esse dia das mães, pra mim, eles estão sendo um dia das mães completamente diferente. Porque como o Antônio ainda não voltou pra casa, ele é igual a alguns outros dias do calendário comemorativo, que para algumas pessoas é totalmente comemoração e para outras já tem uma história no enredo. Pra mim tá exatamente esse, o Dia das Mães. Eu quero respeito para as mães, eu quero uma maternidade respeitada, eu quero inclusão, eu quero menos, como é que chama? Menos pitaco, tem uma palavrazinha, palpites. Menos preconceito na maternidade dos outros, né? Palpites, essas coisas que não fazem bem para a mãe e principalmente informação a elas. A meta é passar informação e que elas entendam, a gente como mulher entenda. A culpa não é nossa, a gente faz tudo que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer algumas coisas que vão fazer diferença na nossa vida e no nosso filho. Que é um processo ali na justiça, recuperação de guarda, né? Aumento de pensão. É uma votação ali na urna no dia da eleição pra gente colocar alguém que vai de fato representar a gente daqui a pouco no Senado. Um deputado estadual, federal, que vai criar leis ali pra nos beneficiar. Aqui em Rio Branco não tem creche, pô. A minha amiga Edmi que tentou colocar a bebezinha dela de 3 anos na creche até não aguentar mais. A menina tá na escola agora porque até hoje não conseguiu creche. Isso não existe. É isso, amiga. Eu quero deixar eu falar, eu vou falar até amanhã, você que vai ficar um podcast de 3 horas. Gente, muito obrigada, Lud, por aceitar vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Tinha mais coisa, eu queria perguntar mais, realmente nosso tempo é curto, mas só te agradecer mesmo e parabenizar pela força que você tem levado isso e espero que ano que vem o seu Dia das Mães seja ainda melhor. Aliás, ainda dá tempo até domingo você ter uma decisão favorável. A gente tá esperando o acordão sair. Inclusive, pra quem muito me pergunta como é que tá o processo e tal, a manifestação da Procuradoria saiu. Foi pedido uma audiência de forma presencial para tentar postergar ainda mais o processo. O advogado do genitor pediu. Eu recusei, porque isso não é uma forma de ajudar. Isso é uma forma só de fazer o processo demorar mais. Imagina uma audiência presencial no estado de São Paulo. Quando que isso vai ser marcado? Isso aí foi só mais uma jogada dele. E aí a gente tá agora aguardando o acordão sair. Esse acordão saindo é o que eu ia falar um negócio que eu não posso. Mas se esse acordão ele sair sem nenhum tipo de intervenção, não há motivos para ele não sair favorável a mim. Então agora é realmente só questão de aguardar. Eu sei que Xangô é justiça, Xangô é justo. E daqui a pouco a Antonella tá em casa. Tenho certeza disso. Muito obrigada. Pronto. Manda se deixar eu falar, se não me importar. Eu falo até amanhã.